Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18. Vamos ler até o versículo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18 até o versículo 25. A palavra de Deus diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Senhor, nos abençoa nessa manhã, ó Pai. Fala aos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo possa trabalhar em nós para que este Natal seja celebrado de uma forma adequada, de uma maneira que Te agrade, Senhor. Nós Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós precisamos entender que o propósito de Deus, ele se cumpre através de pessoas a quem Ele chama para esse propósito. Os planos de Deus se desdobram através de pessoas as quais Ele chama para cumprir estes planos. Quando chegou o momento de Jesus vir a este mundo, Deus começou a falar com as partes envolvidas. Obviamente, nós começamos, nesse período de advento que nós começamos a fazer, nós começamos a falar já pelo nascimento. Então nós vimos primeiro, não seguindo a ordem cronológica, mas nós vimos primeiro, quem é que lembra o primeiro domingo que a gente falou sobre o advento, com quem Deus falou primeiro? Não seguindo a ordem cronológica, com o que nós falamos aqui nos cultos. Primeiro que nós vimos, há 3 domingos atrás. Eita ferro. Todo mundo precisando de remédio para a memória. Nós vimos o texto onde o anjo apareceu primeiro a quem? Aos pastores. Nós falamos aqui, obviamente, como eu disse, não seguimos a ordem cronológica. Começamos já no nascimento. Mas, quando Jesus nasceu, Deus mandou o seu anjo falar com os pastores. E os pastores, depois de receber aquela notícia, viram aquela multidão de anjos louvando a Deus nas alturas. E aí os pastores foram lá ver o que estava acontecendo, né? Nós estamos até aqui com essa maquete, né? Esse presépio vivo, que daqui a pouco, no final do culto, as crianças vão estar entrando, que nós estamos fazendo esse presépio vivo a cada culto. Mas os pastores foram lá ver o que estava acontecendo, eles foram lá conferir
o que eles ouviram do anjo do Senhor. E a Bíblia diz que qual foi a participação deles nesse plano, nesse projeto de Deus? Eles foram lá, eles viram o que estava acontecendo, eles viram a criança e depois eles foram fazer o quê? Foram contar a notícia a quem? Aos outros. Foram espalhar as boas novas. Então, meus irmãos, quando Deus quer agir, Ele escolhe pessoas para que possam cumprir o seu propósito, para que o seu plano se desdobre na terra. Semana passada nós falamos que o anjo visitou quem? Mais uma vez, nós não seguimos a ordem cronológica, mas semana passada nós falamos sobre o anjo do Senhor visitando quem? Meu Deus! Quem que ele visitou? Maria. E aí quando o anjo visita Maria, ele começa a falar com ela: salve a agraciada do Senhor, você foi escolhida para cumprir o propósito de Deus, Deus vai nascer através de você. E ela não entendeu muito bem o que estava acontecendo, e ela pergunta: meu Senhor, mas como é que isso vai acontecer? Como é que eu vou dar à luz a um filho se eu sou virgem, se eu não tenho um relacionamento com um homem? Como é que isso vai acontecer? E o anjo explica para ela: você vai conceber, porque o que vai acontecer é que a criança vai ser gerada de uma maneira sobrenatural. O Espírito Santo de Deus vai te envolver e você se achará grávida, por isso a criança é chamada filha de Deus. Então, os pastores faziam parte do plano de Deus? Sim ou não? Maria fazia parte do plano de Deus? Sim ou não? E agora nós estamos aqui no texto que mostra uma outra pessoa que também fazia parte dos planos de Deus, que era quem? José. Quando o anjo do Senhor vai falar com Maria, a Bíblia diz que Maria estava compromissada. E naquela cultura e naquela época, esse compromisso já era considerado um casamento. Este compromisso de noivado, ele já era considerado um casamento, porque o compromisso não era feito entre duas pessoas. O compromisso era feito entre duas famílias. E aí, quando o anjo do Senhor visita Maria, e aí o texto fala no versículo 18, o texto fala no versículo 18 que Maria estava comprometida para casar com quem? José. Mas antes de se unirem, aí perceba os detalhes, antes de se unirem, ela ficou o quê? Grávida. Ela estava compromissada com José, aquele compromisso era considerado um casamento, e de repente, antes deles consumarem o casamento, Maria se encontrou grávida. E aí, obviamente, Maria vai contar para José o que tinha acontecido. Imagine você noivo de uma moça, e de repente a moça chega para você às portas do casamento e fala assim: olha, meu noivo, eu queria te dar uma notícia. E talvez o rapaz estivesse pensando: bom, ela quer falar sobre o nosso casamento, ela quer contar alguma coisa, de repente ela teve uma ideia, e o noivo empolgado, querendo casar, e aí, vamos lá, vamos conversar, o que aconteceu? O que você quer falar comigo? E de repente ela solta a bomba: eu estou grávida. Eu imagino a frustração de José, a decepção daquele rapaz, pensando, meditando sobre o que fazer com aquela notícia. De repente, o caminho para o altar, o caminho para o casamento se tornou algo complicado, porque Maria estava grávida e, obviamente, ele deve ter perguntado a ela: como você está grávida se nós não tivemos nenhum relacionamento ainda? E a resposta dela foi ainda mais absurda, porque ela falou e disse: olha, José, eu estou grávida de Deus.
Eu estou grávida por obra do Espírito Santo do Senhor. Quantos acreditariam nessa informação? Você acreditaria nisso? Seja sincero. Dificilmente. Mas o texto diz que o texto diz que José era um homem, no versículo 19, era um homem o quê? Justo. Está aqui o texto. José, sendo um homem o quê? Justo. O que ele faz? Não querendo envergonhá-la em público, ele resolve fazer o quê? Deixá-la em segredo. Eu fico imaginando o quanto este homem amava esta mulher. Porque pela lei de Moisés, ele poderia ter acusado Maria de traição e poderia ter pedido o apedrejamento dela. Afinal de contas, ele não era obrigado a acreditar na história dela. O que ele tinha nas mãos era uma noiva que estava grávida e estava dizendo que o filho era de Deus. Mas ao invés de denunciá-la, ao invés de envergonhá-la publicamente, José, num ato de amor, ele traz a vergonha para quem? Para ele. Porque o que estava acontecendo, a situação com a atitude de José, ela muda radicalmente. Se José denuncia Maria, se tratava de um caso de quê? De adultério. Agora, se José abandona uma mulher grávida, não se trata mais de um caso de adultério, se trata de um homem que não honrou o compromisso. Você entende a diferença? Você entende o que José estava disposto a fazer por amar essa mulher? Por isso que eu comecei dizendo, meus irmãos, que Deus escolhe pessoas para que o seu plano se cumpra na terra, e Ele escolhe pessoas que Ele conhece o seu coração. Deus conhecia o coração de Maria? Claro que sim. Deus conhecia o coração de José? Claro que sim. E José foi escolhido justamente por ter o coração que ele tinha. Ele preferiu fugir e ele ser envergonhado do que deixar que Maria fosse envergonhada. E sabe o que aconteceu? Versículo 20. Enquanto ele refletia sobre essas coisas, quem aparece para ele? O anjo do Senhor, o mesmo anjo que apareceu a Maria, o mesmo anjo que vai aparecer, estou falando vai porque nós estamos aqui lendo este texto, especificamente, então, o mesmo anjo que já tinha aparecido para Maria, e o mesmo anjo que viria aparecer depois para os pastores. O mesmo anjo do Senhor aparece para José, e por causa da atitude corajosa de José, de não desonrar a Maria, porque José tinha um coração que agradava a Deus, Deus enviou o anjo dele para falar com José. Meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos entender uma coisa: Deus conhece o nosso coração, Ele sabe o quanto nós estamos dispostos a nos sacrificarmos pela obra dEle. Ele sabe o quanto nós estamos disponíveis ou não. Ele sabia o quanto José estava disposto a não envergonhar a sua noiva. E então o anjo do Senhor aparece para ele. Às vezes, meus irmãos, para fazer a obra de Deus, nós vamos precisar ter coragem. Às vezes, para cumprir o que Deus quer, nós vamos ter que ter coragem. Porque às vezes Deus pede de nós coisas assim. Às vezes Deus pede de nós coisas que aparentemente estão além das nossas forças. Assumir aquele relacionamento estava acima da capacidade aos olhos dele.
Aos olhos de José, aquela situação era grande demais, era muita coisa para digerir, era muita coisa para absorver. E quando José pensa em fugir para não entregar, para não expor Maria a um julgamento público e trazer a vergonha para ele, ao invés de deixar a vergonha com ela, Deus envia o anjo para falar com ele. Meus irmãos, quando você se coloca à disposição de Deus, Deus vai falar com você. Tem gente que quer ouvir a voz de Deus, mas não quer se colocar à disposição de Deus. Eu escutei uma vez uma pessoa pregando e dizendo: muitos querem ter dons e talentos, mas dons e talentos são distribuídos para quem está disposto a trabalhar para Deus. Dons e talentos não são distribuídos para quem quer ficar sentado no banco. Quem está sentado no banco não precisa de dons e talentos. Dons e talentos são distribuídos para aqueles que querem trabalhar no reino de Deus. Você pode dizer amém? Então, meus irmãos, nós precisamos estar disponíveis. Deus falou com José, Deus enviou um anjo, mas depois que José tomou uma atitude. E então, o anjo do Senhor aparece e fala com ele: José, filho de Davi, estou no versículo 20, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. O anjo do Senhor vem e confirma tudo o que Maria tinha dito a ele. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, coisa extraordinária. Quando você é chamado por Deus, e quando você atende o chamado de Deus, Deus honra a sua fé. Talvez Maria tenha ficado triste, porque talvez José não tenha recebido a notícia muito bem. Mas Maria disse para o anjo do Senhor: eis aqui a tua serva, faça comigo o que lhe aprouver. E Deus honrou a atitude de Maria. Porque quando Maria se colocou à disposição de Deus, mesmo quando José não recebeu muito bem a notícia, Deus enviou o anjo para falar com ele. Então Deus honrou a atitude de Maria e Deus honrou a atitude de José. Meus irmãos, Deus sempre honrará aqueles que o honram. Se você honra a Deus, Deus te honrará também. Por isso que é importante nós estarmos ligados à videira, por isso que é importante nós estarmos ligados a Cristo, por isso que é importante nós termos uma vida de relacionamento com Deus, porque uma pessoa que não está ligada à videira não iria conseguir discernir essas coisas. E aí o anjo do Senhor aparece a José, confirma a história de Maria. No versículo 21, diz que ele dará à luz a um filho, você porá o nome dele de Jesus. O anjo diz: olha, a criança, ela foi gerada pelo Espírito Santo e ela já tem nome. Além de você casar com Maria e assumir esta criança não carregará o seu nome, ela carregará o nome de Deus. E aí o anjo começa a lembrar a José da profecia que Deus havia feito lá em Isaías. No versículo 23, a virgem conceberá e dará à luz a um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel. Lembra, José, das histórias que você ouviu, lá dos textos de Isaías? Ou seja, quando Deus chama alguém, Ele prepara essa pessoa. E assim como Ele já estava preparando Maria, Ele agora começou a preparar o coração de quem? De José. Versículo 24 diz que quando ele despertou do sono, ele fez o quê? Versículo 24. Quando José despertou do sono, ele fez o quê? Ele fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Mais uma vez, isso mostra o coração deste jovem. Ele poderia ter acordado e ter dito assim: isso foi um sonho, isso foi uma coisa da minha cabeça,
eu devo ter comido demais e passei mal de noite e tive esse sonho maluco. História é essa, o anjo do Senhor, que Maria agora está grávida do Espírito Santo? Não, pelo contrário, a Bíblia diz que quando ele despertou do sono, ele fez tudo conforme o anjo do Senhor lhe havia ordenado. E então ele se casa com Maria. E este jovem recebe a sua mulher. E o versículo 25 diz que enquanto a criança não nasceu, José não encostou nela. Meus irmãos, é preciso ter muita coragem para cumprir a vontade de Deus. É preciso ter muita fé para cumprir a vontade de Deus. É preciso estar muito ligado com o Pai para a gente poder andar conforme a vontade do Senhor. E tanto José quanto Maria, eles foram escolhidos porque Deus enxergou o coração deles. É por isso, meus irmãos, que o Natal é uma época muito especial para nós cristãos. Porque o Natal deveria ser um período do ano onde nós deveríamos nos lembrar dessas histórias, onde nós deveríamos olhar para o nosso coração e enxergar se o nosso coração ele está alinhado com os propósitos de Deus. Nós estamos chegando ao Natal, que marca a chegada também ao final do ano. Vivemos em 2023 e o que nós vivemos em 2023? Durante este ano que está terminando, o nosso coração esteve alinhado com os propósitos de Deus, conforme o coração de José e Maria, ou em 2023 o nosso coração andou desalinhado com a vontade de Deus? Como o nosso coração andou ao longo desse ano? São essas reflexões que nós deveríamos fazer nessa época do ano. Nós estamos, como José e Maria, trabalhando para que o propósito de Deus se cumpra, ou nós estamos simplesmente tocando a vida e deixando a vida nos levar? Nós estamos colaborando com a vontade de Deus, ou nós estamos vivendo à margem da vontade de Deus? Você entende isso? Sim ou não? Essas reflexões deveriam fazer parte da nossa celebração de final de ano. Um ano está terminando. Como foi esse ano? Eu fiz o que Deus me mandou fazer. Eu estive disponível para a obra de Deus. Eu vivi no meu trabalho, na minha família, conforme a palavra. Eu fui um bom pai, eu fui um bom filho, eu fui um bom marido, eu fui uma boa esposa, uma boa mãe, eu fui um bom servo de Deus, eu servi a Deus com excelência na igreja em que eu congrego. Essas coisas, meus irmãos, deveriam ser o alvo da nossa reflexão. Mas infelizmente o mundo tomou de assalto essa data, e as coisas que passam na nossa cabeça é: como eu vou gastar o 13º? Como eu vou pagar as contas que estão atrasadas e comprar os presentes de Natal? Afinal de contas, o meu filho quer um PlayStation 5, que custa 5.000, e eu não tenho esse dinheiro para comprar. Tadinho do menino, vai ficar traumatizado. Essas coisas vão ocupando a nossa mente, e a celebração do Natal vai ficando em segundo plano. Os shoppings lotados de gente, todos à procura do presente perfeito. Ontem eu vi uma cena, meus irmãos, que eu nunca vi na minha vida. Eu vi fila para o provador masculino. Eu nunca vi isso na minha vida. Fila para o provador masculino de uma loja. E não era fila pequena não.
devia ter uns 15, 20 homens. Eu falei, rapaz, esse mundo está perdido mesmo. Fila para o provador masculino eu nunca tinha visto. Porque as preocupações, as nossas preocupações estão girando em torno daquilo que o mundo está plantando em nós, que é o quê? Consumir, 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 consumir. Eu quero, meus irmãos, fazer algumas aplicações de como nós deveríamos celebrar o Natal, e principalmente esta semana que antecede o Natal, como deveria ser a nossa preparação para o Natal, e que você possa levar isso para a sua casa. Algumas coisas. Primeiro, como eu devo me preparar para o Natal, que vai acontecer daqui a uma semana? Primeiro ponto, leitura bíblica diária. Nossa maior preocupação deveria ser dedicar todos os dias um tempo para ler as passagens bíblicas relacionadas ao nascimento de Jesus. Pastor, o que eu vou ler nesse período? Tudo na Bíblia que se referir ao nascimento de Jesus. Os evangelhos, as profecias. Separe um tempo esta semana para pegar a sua Bíblia todo dia e ler a respeito do nascimento de Jesus. Medite nessas passagens para que você possa manter o foco no verdadeiro significado do Natal. Posso ouvir um amém? Isso vai ajudar você a não perder o foco. Isso vai ajudar você a não se perder em meio a esta onda de consumismo. Separe, pelo menos essa semana. Isso deveria ser o mês inteiro, mas já estamos a uma semana do Natal, então se concentre nesta semana a pegar a sua Bíblia todos os dias e ler as passagens que falam sobre o nascimento de Jesus, para que você possa manter o foco no verdadeiro significado do Natal. Segunda coisa, primeira coisa, leitura bíblica diária. Segunda coisa, oração e reflexão. Nós deveríamos reservar momentos diários para orarmos e refletirmos sobre este período do ano. Pastor, eu vou orar pelo quê? Ore pela sua família, ore pela celebração do Natal da sua família. Ore para que a sua família possa se reconciliar se houver algum problema no seio da sua família. Peça que haja reconciliação no seu lar, na sua casa. Tire esta semana para orar, pedindo que este momento de Natal possa trazer a reflexão necessária para que os corações sejam quebrantados. Outra coisa pela qual você pode orar, pela paz no mundo. Meus irmãos, nós estamos vivendo um período de guerras. A Rússia com a Ucrânia. Ah, pastor, a guerra acabou. Quem disse? É que o ataque do Hamas a Israel meio que abafou um pouco a história. Mas o mundo está em guerra. Hamas, Israel, a Rússia com a Ucrânia, a Venezuela querendo invadir a Guiana. O mundo está em estado de guerra. O que eu posso fazer, pastor? Ore pela paz no mundo. Peça a Deus que esse período do ano, para que as pessoas possam refletir um pouco mais sobre a paz, porque a mensagem dos anjos foi: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Então, por que não pedir paz na terra? Amém? Então aproveite esse período para orar e refletir também sobre a paz na terra. E o primeiro, dentro deste tópico oração e reflexão, primeiro, reservar momentos diários para oração e reflexão. Segundo, orar pela paz no mundo.
E terceiro, reflita sobre como você pode ser luz para os outros. Ore e peça a Deus: Senhor, que neste período que antecede o Natal, que eu possa falar sobre o verdadeiro sentido de Natal para alguém. Que eu possa compartilhar isso que eu estou aprendendo com uma pessoa. Me mostra, Senhor, uma pessoa com a qual eu possa compartilhar o verdadeiro sentido do Natal. Alguém que você não conhece, ou alguém que você conheça, mas não tenha muita intimidade, ou alguém da sua vizinhança, do seu trabalho, que de repente vai chegar até você e fazer alguma pergunta, e você vai perceber a oportunidade de falar sobre o verdadeiro Natal. Mas são oportunidades que Deus pode te dar se você estiver disponível. E para estar disponível, nós precisamos estar em oração e reflexão. Posso ouvir um amém? Terceiro ponto: seja frequente em sua igreja local. Meus irmãos, o plano de Deus sempre foi ter um povo que pertence a Ele. No Antigo Testamento era o povo de Israel, no Novo Testamento é a igreja. Tanto é que lá em Apocalipse você vê a união dos dois, os 24 anciãos, os 12 do Antigo Testamento e os 12 do Novo Testamento, os 24 anciãos. Isso representa o quê? A igreja do Antigo e a igreja do Novo Testamento. Deus sempre quis ter um povo para Ele, e Ele fez isso. Nós somos o povo de Deus, você pode dizer amém? E aonde o povo de Deus se reúne, a presença de Deus está. Então, se você quer desfrutar da presença de Deus e da comunhão do corpo de Cristo, qual é o melhor lugar para você fazer isso? A igreja. Então esteja presente, venha aos cultos durante a semana, venha no domingo. Domingo, nós vamos ter Santa Ceia pela manhã, esteja presente, venha adorar a Deus, para que o Natal, para que o nosso Natal seja um tempo com propósito, para que não seja apenas um momento de comer. Comer a gente come o ano inteiro, mas que seja mais do que um momento onde você vai se reunir para comer, que seja um momento onde você vai se reunir para ter verdadeira comunhão. Posso ouvir um amém? Próximo ponto. O Natal é uma época perfeita também para você espalhar amor e bondade. Então, envolva-se na prática da piedade. Que esta época do ano possa fazer com que você enxergue pessoas que estão com necessidades. Talvez já esteja tudo comprado para a sua ceia de Natal, mas há pessoas que vão passar fome. Há pessoas que não vão ter o que comer. Há pessoas que estão dormindo nas ruas. E talvez você possa ajudar. Ah, pastor, mas eu não sou do Luz na Noite. Mas precisa ser do Luz na Noite para ajudar alguém? Se você quiser fazer parte do ministério, você será muito bem-vindo, amém? Mas você não precisa fazer parte do Luz da Noite para ajudar alguém que está vivendo na rua. Ou alguém que bate a sua porta com uma necessidade. Então que seja uma época do ano onde também você possa praticar a piedade, onde você possa praticar a ajuda ao próximo, onde você possa praticar a misericórdia de Cristo. Como Jesus fez quando ele estava pregando a palavra e havia uma grande multidão o escutando. E de repente ele percebeu que aquelas pessoas estavam com fome e que se elas fossem mandadas para casa, elas não teriam mais onde achar comida. Então Jesus, ele pede para que os discípulos vejam o que tem entre o povo, e aparecem 5 pães e 2 peixes. Ele ora, abençoa, multiplica aquilo, e todas as pessoas se alimentam. Ou seja, Cristo se importou com aquelas pessoas. Que esse sentimento possa brotar nos nossos corações. Posso ouvir um amém? Próximo ponto: decoração de Natal. Todo ano
se multiplicam nas igrejas as perguntas: pastor, eu posso enfeitar a minha casa? Pastor, posso botar uma árvore de Natal, desde que a árvore não seja maior que a sua casa? Você pode. Ah, pastor, porque eu li que a árvore tem um significado pagão. Então, a sua, a minha, a nossa decoração de Natal deveria apontar mais para o nascimento de Cristo do que para o ho. O problema é esse: a sua decoração de Natal aponta mais para Cristo ou aponta mais para o velhinho de vermelho? É isso que você tem que colocar em mente. Quando as pessoas entram na sua casa e veem a sua casa decorada para o Natal, o que elas estão enxergando? Aquelas bengalinhas de doce, as bolinhas, o Papai Noel subindo a escada e descendo, né? Papai Noel tocando guitarra, Papai Noel dançando. Ou elas chegam na sua casa e veem um presépio, por exemplo. Porque o presépio, ele aponta para quem? Para Cristo. Ah, pastor, mas eu só tenho coisa de Papai Noel. Então invista num bom presépio. São símbolos, e símbolos também transmitem mensagens. Eu lembro que nós estivemos em Petrópolis e fizemos uma visita guiada à igreja principal lá, e o rapaz estava dizendo, porque lá os vitrais todos, eles têm desenhos, né, da capela, e ele perguntou: vocês sabem por que naquela época se faziam assim? Eu falei: olha, eu acredito que seja para enfeitar a igreja. Ele dizia: sim, também tinha o sentido de enfeitar a igreja, mas ele estava dizendo para nós que na época em que foi construído, haviam muitas pessoas que não sabiam ler e escrever, e as histórias de Deus eram contadas através dos vitrais da igreja. Então as pessoas entravam na igreja e viam as imagens, não a imagem dos santos, mas viam, por exemplo, Davi derrotando um Golias, Jesus Cristo sendo crucificado. Então estava contando por que as igrejas tinham os vitrais. Por quê? Porque eram símbolos. É claro que com o tempo, com o sincretismo religioso, isso foi se perdendo. Mas símbolos contam uma história. Quando a gente faz a Santa Ceia, nós nos valemos de um símbolo. Quem foi que deixou esse símbolo? O próprio Jesus Cristo. Então, quando você coloca um presépio na sua casa, você está apontando através daquele símbolo para quem? Para o nascimento, né? E aí vou aproveitar essa deixa. Vamos pedir para as crianças entrarem. Olha como é que vai ficar bonito o presépio. Quando você olhar para o presépio, você vai ver representado nele tudo o que aconteceu naquele dia. Aí, José, Maria, o anjo, os reis magos. Tudo isso, meus irmãos, representa o verdadeiro significado do Natal. Isso. Ficou ou não ficou bonito? Amém? E quando você tem uma decoração na sua casa que é voltada para isso, você vai apontar para quem? Para Cristo e não para o bom velhinho. Amém? Eu quero concluir com mais algumas coisas dizendo: tenha um tempo de qualidade com a sua família. O Natal é um momento especial
para você passar com a sua família. Não troque este momento com nenhuma outra coisa. Não troque este momento para outra coisa que não seja investir tempo com a sua família. Planeje atividades que fortaleçam os laços familiares. O Natal é uma excelente oportunidade para você se reconectar com a sua família. Posso ouvir um amém? Evite o consumismo excessivo. Meus irmãos, o que vai ficar não é o presente que você ganhou. Posso te fazer uma pergunta? Sim ou não? Nós estamos chegando ao Natal de 2023. Amém? Qual foi o presente que você ganhou no Natal do ano passado? Já tem mulher olhando para o marido. Calma, não precisa brigar não. Pastor, acabei de lembrar que ele não me deu nada. Pelo amor de Deus, não quero causar problema. Eu só quero provar um ponto. O que é que você ganhou no Natal do ano passado? Não lembra? E o que é que você ganhou no Natal de 2021? Pastor, se eu não lembro de 22, eu vou lembrar de 21, e é exatamente isso. Você se esquece do presente que você ganhou, mas provavelmente você não se esquecerá de Cristo. Amém? Você não se esquecerá que tem uma família, amém? Mas do presente você não se lembra mais. Então, ao invés de dar tanta importância ao presente, dê mais importância à sua família, dê mais importância a Cristo. Amém? Porque o presente, você vai esquecer o que ganhou. E por fim, para nós encerrarmos, compartilhe a mensagem do Evangelho. Compartilhe as boas novas. Seja um exemplo vivo do amor de Cristo e esteja disposto a compartilhar a sua fé com coragem, gentileza e graça. Lembre-se de que o verdadeiro significado do Natal é o nascimento de Jesus Cristo e o amor que Ele trouxe ao mundo. Posso ouvir um amém? Este é o verdadeiro significado do Natal. E que essas dicas possam guiar você até domingo que vem, para que você tenha um Natal que agrade a Deus e não agrade aos homens, porque como a gente acabou de perceber, os presentes, eles caem no esquecimento, mas Cristo continua vivo em nossos corações. Amém? Vamos ficar de pé.